confesso que eu estava meio receoso com esse encontro, mas, pelos vistos, não tinha razão nenhuma para isso. Temos de falar com urgência. Não veja, amor, minha mãe adora-te. Sim, eu reparei. Ela tá radiante. Mamãe, te amo. Oh, Nós queremos casar. Laura, você vai fazer um interrogatório? mas quem é que disse que ele está pronto para uma relação séria? Eu preciso de fazer alguma coisa, Paula. Senão vou perdê-lo para sempre. Olha, Vasco, eu acho que sua mãe não tá preparada pra ter uma nora na vida dela. O meu relacionamento com a minha mãe mudou bastante por causa de ti, mas... Afinal de contas, eu tenho que manter os olhos bem abertos para proteger o meu filho de uma má esposa. Queres casar comigo? Serás sempre o meu filhote. Mas o menino que vai sair do ninho. Vou estar aqui, ao lado. Vais poder ajudar, sim. Mãe. Olha, amor, posso colocar isso nessa prateleira aqui em cima? Acho que fica bem. Olha, essa foto tem que ficar aqui. Foi um dia muito especial e eu quero relembrar. Estou tão feliz, nem acredito que estamos só nós os dois aqui em casa. Ah, é verdade, parece um sonho. Você está à espera de alguém? Não sei quem será uma hora dessas. Mãe, o que estão aqui a fazer? Então, não nos convidam para entrar? Sim, claro. Ah, obrigada. Ideia da mãe, maninho. Então, filho, pensavas que ias ter descanso, não? Bom, eu não podia deixar de vir, não é? Dar as boas-vindas aos meus novos vizinhos. E claro, não é? Nós vimos inaugurar a Casa dos Pombinhos, claro. Como assim, mãe? Acabamos de chegar de lua de mel. Inaugurar a casa? Eu trouxe jantar, trouxe tudo. Lourenço, não trouxeste os sacos, pois não? Pode ir buscar, por favor. Ok, Laura. Obrigada. Mas o que é que se passa aqui? Até parece que não conhece a tua mãe. Ela não descansou enquanto não concordámos com isto. Desculpa, Tomé. Ok, fiquem à vontade. Ai, eu queria ver as fotos da lua de mel. Pode ser? Vamos ver as fotos? Sim, claro. Ah, boa. Esta casa está assim um bocadinho pobrezinha. Sim. Não precisam de ajuda para organizar as coisas por aqui? Aquelas fotos, elas não são feias, mas sei, acho que podiam ficar talvez... Aquelas fotos estão perfeitas, mãe. Fotos? Boa. Ai, que noite. E que ideia da minha mãe, hein? Amor, Sim. apesar de achar que a sua mãe teve boa intenção em fazer essa surpresa pra gente hoje, se calhar nós não podemos esquecer que agora somos só nós dois, sabe? E não é boa ideia ela pensar que pode entrar nas nossas vidas sempre que ela quiser. Não se preocupe, amor.
Vou fazer de tudo para que a minha mãe não se intrometa no nosso casamento, tá bem? Vamos dormir? Boa noite. Vasco, esse sorriso, hã? Quem diria, agora és um homem de família. Quem te viu e quem te vê, hã? Como é que vai essa vidinha de casado? Pois é, meu amigo. Estou a adorar essa vida de casado. Ainda até me custa acreditar como é que as coisas mudaram e mudaram para melhor. Bem. Mesmo do melhor, olha. Ó, falar nisso, minha esposa está a ligar. Ok. Estou? Vasco, não vou conseguir as compras logo. Tenho consultas marcadas até tarde. Consegues passar no supermercado? Sim, amor, claro. Por favor, não te esqueças. Tem coisas urgentes na lista. Eu vou, fica descansado. Envie-me a lista então. Obrigado, beijinhos. Até logo, amor. Beijinhos, te amo. Tchau, tchau. Mãe? Sim? Estou? Olá, filho. Então, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, mãe. Não podiam estar melhores. É sempre assim no início, isso é tudo normal. Vocês estão, é sempre a fase da maravilha, vocês estão em lua de mel, não é? Olha, precisas de uma coisa? Não, mãe, não te preocupes. Ok, tá bom, então vá, beijinhos. Beijinhos. Desculpa, Vasco. Será que é possível ficares até mais tarde hoje? Porque temos aqueles assuntos para resolver. Sim, sim, sem problema. A Diana também vai ficar até mais tarde a trabalhar, por isso, na boa. É? É. Ok, boa. Ótimo. Até já. Ixi, verdade, as compras. Como é que eu vou resolver isto? Já sei quem me pode ajudar. Não. Melhor não. Mas também qual é o problema? São só umas comprinhas. Vamos lá. Tua mãe? Sim, filho. Achas que me podias fazer um favor? Afinal, precisas da minha ajuda. Pois é, sabe. É que nós precisamos de comprar umas coisas urgentes e os dois ficamos até tarde a trabalhar. Ok, não precisas dizer mais nada. Envia-me a lista das compras. Boa. És a melhor mãe do mundo. Beijinhos. Resolvido. Paula, eu vou ter que sair, tá bem? Vou demorar. Laura, cuidado. Tu prometeste não te ias meter. Que culpa tenho eu, Paula? Foi o Vasco que me pediu ajuda. Claro que eu vou ajudar, não achas? Claro. Então vá, até logo. Até logo. Mãe, obrigado pela ajuda. Vá, beijinhos, te amo. Cheguei. Finalmente a minha esposa linda chegou. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, como é que correu o teu dia hoje? Ah, correu tudo bem. Foi um pouquinho cheio, mas tá tudo bem. Olha, o que você acha da gente sair pra comer fora hoje? Sabe, é que a minha mãe teve cá e deixou-nos uma sopinha. Sua mãe veio aqui? Sim, ela teve cá. Bem. Vasco, esse não é o detergente que eu coloquei na lista. Não? Pensei que fosse esse. Amor, nem esse. Mas olha que esses parecem ser muito bons, não? Eu vou experimentar. Obrigada por ter feito as compras. Bem, amor, na verdade foi a minha mãe. Sua mãe? Sim, sabe, eu tive também de ficar até mais tarde no escritório. Como estavas aflita, eu pedi-lhe ajuda. Vasco. Amor, ela também fica contente por poder nos ajudar nessa fase que ela está tão sozinha. Tá bem.
Oi, mãe. Filha, tenho uma notícia para te dar. Foi. Vamos passar uns dias em Portugal. Você tá falando sério? Vamos estar não todos acredito. juntos. Vocês vão ficar lá em casa, né? Nós não queremos incomodar, já temos onde ficar, não se preocupa. Bem, tá tudo bem. E como estão correndo as coisas? Ai, mãe, minha sogra. Eu não tô totalmente confiante em relação à influência dela na vida do Vasco, sabe? A amizade deles pode prejudicar. Mas será que eu tô sendo ciumenta? Claro que não. Tem mesmo que pôr a sua sogra no lugar dela. Vocês precisam do vosso espaço. Eu espero que o Vasco não pense que eu estou a implicar. Mas me diz, quando é que você chega? Minha mãe ligou hoje. Então, como é que eles estão? Adivinha só, eles vêm passar uns dias aqui em Portugal. Olha, isso é ótimo, hein? Pode matar saudades. Ai, é tão bom. Tô morrendo de saudade deles. Esse bacalhau faz lembrar uma receita da minha mãe, que é uma delícia. Mas tem qualquer coisa diferente. Usaste natas ou bechamel? Bechamel. Então é isto. Da próxima usa natas, fica muito mais cremoso. Mas eu gosto de usar bechamel, não ficou boa? Mas olha que a receita da minha mãe sempre fez muito sucesso. E comida de mãe é outra coisa. Vasco, você já reparou que a maior parte das suas frases começam com a minha mãe? Ai, amor, desculpa. Já percebi. É que foram muitos anos. Mas eu acho que com o passar do tempo vou acabar por me desabituar. Esperemos bem que sim, né? Olá, olá, Dona Laura. Olá, Como Dona vai? Rosa. Eu vou bem. Como é que vai, Dona Rosa? E então diga-me lá, como é que tem passado sem a presença do seu filhote em casa? Muito bem. A minha nora adora-me, adora-me, é verdade. A minha nora adora-me. Ainda E bem. eu continuo sempre muito presente na vida do meu filho. Ainda bem, fico contente. Com licença. Imagino, deve estar desesperado assim o filhinho lá em casa. E de certeza que não sai da casa deles. Coitados. Olha, mas eu continuo a achar que ele tinha sido um bom partido para ti. Oh, avó, deixa-te disso. Contas, contas, contas e contas. Em meio do banco, em meio da luz. Então, isto está complicado aqui. É, amigo, nem tudo é um mar de rosas. Então? Assumir as contas da família não é propriamente fácil. Então o que é que querias? Estás casado há pouco tempo, não é? A não ser que estejas com saudades da casa da mamã. Onde a vida é fácil, sem responsabilidades. Essa é a questão. Agora eu sou o homem da casa e eu tenho que me chegar à frente. Sou eu que tenho que planear, gerir. Claro. Dá muito trabalho. Pois dá, então, mas vais conseguir. Não te preocupes. Olá, mãe. Olá, filhote. Então, como é que estás? Estás muito ocupada? Sabes que a tua mãe está sempre muito ocupada, com muitas coisas a fazer. Sabes que eu tenho sempre muitas coisas com que me entreter, não é verdade? Então, Oh, mãe, desculpa chatear-te, mas eu tenho tanta saudade da tua comida. Mas porquê que vocês não vêm cá mais vezes a casa comer? É a tua mulher, não é, filho? Beijinhos, tenho de desligar. Beijinhos, gosto muito de ti, filho. Também gosto muito de ti. Olha, Vasco, o que é que tu achas de amanhã nós almoçarmos os dois juntos? Sim, claro, podemos almoçar juntos amanhã. Vai ter comigo ao restaurante em frente ao meu trabalho. Boa. Então vá, filha, até amanhã. Beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau. Cheguei. Olá, amor, tudo bem? Sim, tá tudo bem.
Vamos nos baixar para ir à igreja? Uhum, sim, vamos. Sinto-me sozinho e nada faz sentido. Parece que tudo vai acabar. A vida não é fácil e eu já não sei o que fazer. Achei-te com uma cara muito tristonha hoje. Passa-se alguma coisa, Diana? Amiga, é o Vasco, ele anda muito estranho. Ele fica me escondendo as mensagens, não quer que eu mexa no telefone dele. E hoje eu vi ele a combinar um almoço para amanhã. E eu nem quero imaginar o que pode ser. Onde é que essa cabecinha já vai? Para com isso, Diana. O Vasco jamais faria uma coisa dessas. Eu sei, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Calma, com certeza não é nada. Estás bom? Ficou muito bom. Diana, o que é que estás aqui a fazer? Olá, Norinha. Também vens almoçar connosco? Eu pensei que éramos só nós, os dois, Vasquinho. Com quem então é com a sua mãe que você anda falando pelas minhas costas? Sinceramente, Vasco, eu não sei por que você faz isso. Primeiro, por que você esconde que tá falando com ela pelas minhas costas? E segundo, eu realmente não entendo isso. Não é normal. Calma, Norinha. Também não é preciso tanto. Eu e o Vasco vivemos juntos muitos anos. É difícil cortar os laços. E eu acho que a Laura quer controlar a vida do seu filho. Mete-se em tudo. Diana! Eu não quero ser indelicada, mas eu sempre aprendi que casamento é entre duas pessoas, marido e mulher. Diana, minha mãe não quer ocupar o teu lugar. Sei. Bem, eu não vou interromper mais o vosso almoço. Eu vou andando. Diana, espera. Diana! Diana! Deixa ir, filho. Mãe, desculpe, não, ela é minha esposa. Vasco! Vasco! Diana! 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 Sinceramente, eu já não sei como lidar com essa situação. Você não vê que a sua mãe está a prejudicar o nosso relacionamento? Diana, foi só um almoço. Tente ser um pouco mais compreensivo. Depois que nós casamos, ela ficou sozinha. Eu já ouvi isso demasiadas vezes. Vasco, ela continua a ser a nossa família. Mas no casamento há prioridades. E depois de Deus, eu tenho que ser a sua prioridade. Mas tu és a minha prioridade, Diana. E essa amizade doentia que vocês dois têm? Você acha normal? Desculpa, amor. Desculpe. Eu ainda estou a aprender a ser um bom marido para ti. Vá lá, desculpe. Eu não devia ter te escondido que eu vinha almoçar com ela. Desculpe. Ai, mãe, a sério, como é que isso foi acontecer? Pois é, filha. Eu também não entendo a atitude da Diana. Será que ninguém percebe o que é uma mãe ficar com um ninho vazio? Os meus 2 filhos foram embora. Oh, mãe, eu entendo que é difícil para ti, mas a vida é mesmo assim. Tu sabes que Deus criou o homem para se juntar à sua mulher. Olha, e se te ocupasses com as coisas da igreja? Pensas mais nos outros, pensas menos em ti. Andreia, eu já ajudo na ação social. Ok, mãe, mas podes envolver-te noutras coisas, coisas novas. Vais ver que vais sentir-te menos sozinha. Olha, sabes que Deus está sempre contigo, não sabes? Oh, mãe, tu precisas de ajuda. Que bom vê-la, Laura. Foi minha filha que insistiu, pastora. E fez ela bem. Há coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. E a consulta pastoral serve para isso mesmo. Eu estou aqui para ajudá-la. Mas eu acho que não preciso de ajuda, pastora. Isto são coisas da cabeça da minha nora. Laura, você ama o seu filho? Claro que sim, pastora. Que pergunta. Se você ama o seu filho, quer o bem dele. Deixe de interferir na vida deles. Pare de os visitar constantemente. Eles é que têm que saber o que é que vão fazer. Mas quem é que os vai ajudar? Eles não sabem nada da vida. O seu filho e a sua nora é que têm de decidir o que vão fazer. Eles juntos é que têm de decidir como é que vão construir a sua família.
Veja aqui neste livro, Família de Pastor. Finalmente um tempinho só para nós. Que bom que tudo tem estado tão calmo agora. Ah, verdade. Sinceramente, até tenho achado estranho a sua mãe tão quietinha. Bom, eu acho que aquela consulta pastoral lhe fez mesmo muito bem. Sabe, agora que a gente está nesse clima de paz e sossego, queria falar acerca de uma surpresa que estou preparando para nós. Surpresa? Sim, estou a planear um passeio de barco, aquele que tu tanto querias fazer. Eu não acredito, obrigada. Sim, nós vamos tirar uns dias, vamos espairecer, nós precisamos desse tempinho para nós. Ai, amor. Obrigada. Sim. Quando é que nós vamos? Bom, estou a planear então nós irmos nesse fim de semana. Amizades doentias. O que acontece às vezes é que numa família estão alojadas amizades doentias que trazem problemas sérios ao casal. Disturbam o relacionamento entre pais e filhos. Isto acontece quando os pais não querem deixar o filho ou a filha viver a sua própria vida. E também quando o filho não quer deixar a mãe ou o pai. Quer dizer, também não precisamos ser assim tão radicais, não é? Então, qual é o problema? Nós fazemos parte da família, não é? Mãe e pai nunca deixa de ser mãe e pai lá porque as casam. Mas pronto. Ai, eles têm um relacionamento muito forte, mas na realidade, claro, o nosso relacionamento é muito forte. Mas na realidade é um relacionamento doentio. Doentio? Eu não tenho esse relacionamento com o meu filho. Não. Em vez de trazer vida e bênção para a sua nova família, traz problemas muito sérios. E muitas vezes essa é a razão de um divórcio. Eu não faço isto, pois não. Eu ajudo o meu filho. Claro, então... Ai... Estou mal disposta. Me senti mal. Que dores de cabeça. Se calhar estar aqui muito tempo a ler, não é? Amizades doentias. Eu não tenho uma amizade doentia. Não é daqui. Não sei o que é que se passa. Está a cheirar mal. Será que é o gás? Se calhar é o gás. Mas de onde é que veio este cheiro? Me está a deixar tão mal disposta. Ai, ainda cheira mais. Mas que cheiro é este? Cheira a gás. O cheiro é de gás. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Eu tenho que chamar alguém. Boa, Dona Laura. Está complicado. Vamos ter que verificar todo o sistema de gás. Isso vai demorar quanto tempo, Sr. António? Pelo menos uma semaninha. Uma semana? Então, mas isso quer dizer que eu não vou poder ficar aqui? Na minha casa? Enquanto não verificarmos de onde é que vem a fuga de monóxido de carbono, é muito perigoso ficar cá em casa. Isso é uma ótima notícia, Sr. António. É? Não se preocupe. Sr. António, faça o que tiver que fazer, mas faça bem, Sr. António. Demora o tempo que for preciso. Eu tenho onde ficar. Ok. Então, a partir da manhã a gente começa os trabalhos. Ok, muito obrigado, Sr. António. Obrigado. Ai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tu bem dizes na tua palavra que tudo coopera para o meu bem. E é verdade. É verdade. Eu vou ter que ir para a casa do Vasco. O quê, Laura? Estou a dizer, Lourenço. É uma situação gravíssima. Eles vão demorar muitos dias para resolver. Não tem como eu ficar aqui. É um perigo. Eu vou ter mesmo que ir. Mas espera, por que não vais antes para a casa da Andreia? Ela tem um quarto de hóspedes. A Andreia já tem gente suficiente na casa dela. É ela, é o Duarte, é os miúdos, enfim. Eu também não lhe quero estar a dar trabalho. Além disso, o Vasco é meu vizinho, não é? Está aqui mesmo, eu nem preciso atravessar a estrada. Mas não sei se ir para a casa do Vasco será boa ideia. Eles acabaram de casar. Por isso mesmo, vai ser perfeito. Vou poder ajudá-los. E com certeza que eles vão precisar de orientação. Ai, Laura.
Esqueci os pratos. Telefone a tocar. Sim, pai. Desculpa, não ouvi as tuas chamadas. O quê? Como assim? Laura? Oh não, ela acabou de chegar. Obrigado por teres avisado. Onde você vai com essa mala? Vocês nem imaginam o que é que me aconteceu. Uma coisa muito chata, que nem dá para acreditar. Uma fuga de gás na minha casa. Muito perigosa. E agora eles ainda vão demorar muitos dias a arranjar. E eu não tenho onde ficar, não é? A não ser que eu possa ficar aqui. Mãe, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Vais deixar a tua mãe na rua, Vasquinho? Você não vai vir morar com a gente? Olha, eu não queria nada disto. É uma situação muito chata. Eu não queria mesmo nada disto, mas com isto tudo... Você não vai dizer nada? O que é que eu posso dizer, Diana? É minha mãe. Sério, Vasco? Pensei que você já tinha entendido. Que isso tá vindo longe demais. Deve ser só uns dias, Diana. Vai passar rápido. Posso levar as minhas coisas para o quarto de hóspedes? Posso? Ok, obrigada. O que está acontecendo aqui? Que bom que vocês já acordaram. Então, meus queridos, gostam? Está bonito, não está? Eu gosto. Posso? O que foi? Mas, mãe, eu nunca vi nada disso lá na tua casa. Claro que você não viu. Ela detesta esse tipo de coisa. Aposto que ela está fazendo isso só para me irritar. Que horror, Diana. Estes naprons estão na nossa família há décadas. Eram da tua bisavó, filho. E têm um grande valor sentimental para nós. Ah, Laura, por favor. Eu sei que você tem bom gosto e eu também tenho bom gosto e eu não quero isso, esses paninhos na minha casa. Oh, Diana, também não seja assim. Era da minha bisavó. Realmente, Diana, a minha querida avó. Ela fazia tudo à mão, era uma artista. E para além disso, esta decoração está um bocadinho sem sal. Como, por exemplo, tens um tigre na tua sala? Quando podias ter, por exemplo, uma foto minha e do Vasco? Nós temos fotos tão bonitas os dois. Cadê meu abajur? Eu coloquei lá em cima, no roupeiro. É, porque estava a estorvar aqui a entrada, não tinha nada a ver aqui com a decoração, mas ficou perfeito assim, não ficou? Não achas? Laura, eu não quero ser indelicada, mas essa casa é minha e do Vasco. E somos nós é que decidimos onde e como nós colocamos as coisas. E eu não quero nada disso na minha casa. Pode ser? Vá, vamos ter calma. Amor, por que não fazemos assim? Deixamos as coisas como estão. Aliás, nem está assim tão mal. E depois voltas a pôr tudo como gostas. Assim ficam as duas contentes. Não. Impressionante. Tenha um bom dia para vocês dois. Bom, filho, tu tens que pôr mão na tua esposa. Está sempre mal feitio. Eu falo com ela, mãe. Mas olha, volta a pôr o abajur no lugar e o resto das coisas também como estavam. E aliás, desde quando é que gosta deste tipo de decoração? Como queiras. Como queiras. Sim. Que falta de gosto. Vasquinho. Sim? Tens a marmita do almoço na cozinha pronta. Obrigado. Obrigado, filho. Beijinhos. Bom dia. Bom dia. Um café, se favor. Espera lá, é impressão minha ou voltamos outra vez às maravilhosas marmitas personalizadas com mensagens carinhosas da tua mãezinha? Sinceramente, ó Vasquinho. Epá, nem me digas nada. Minha mãe mudou-se lá para casa. A sério? Mas quê? Mudou-se de vez? Não, nem pensar. Só por alguns dias. Houve uma fuga de gás lá em casa. Mas tinha que ser logo agora que as coisas entre mim e a Diana estavam a acalmar-se.
Eu é que não queria estar no teu lugar. Pá, eu sinto que estou no meio das duas, não posso defender nenhuma nem outra. Tudo o que eu falo ou faço, volta-se tudo contra mim. Calma, imagina o melhor dos dois mundos, a tua mulher lá em casa e a tua mãe, que te faz as vontadinhas todas, isto tudo debaixo do mesmo teto. Tu ainda brincas, mas é sério. Fogo. Calma, calma, relaxa. De certeza que vais arranjar uma solução, não é? Sim, espero. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos obedecem, céus e terra. Olá, sogrinha. Olá, então, já chegaste? Já vi que colocou as coisas no lugar. Tá me ajudando com as roupas. Bem, eu até agradeço. Pois é, querida, estava aqui a passar a roupa do Vasco. E agora começar a passar a tua, mas como tu já vieste, podes continuar, não é? É que eu estou muito cansada. Olha, eu vou subir, vou tomar um banhinho, vou relaxar um bocadinho e depois vou descer para almoçar. Tu vais fazer o almoço, certo? Sim, claro. Boa, boa, boa. Eu estou mesmo cheia de fome. Passar tanta camisa deixou-me esfomeada. Até já. Era só o que me faltava. Doutora Diana, só lhe digo uma coisa. Se fosse comigo, eu nunca ia permitir uma coisa dessas. A minha sogra mudar-se lá para casa. É que nem pensar. E ela não facilita. Ela bem podia ficar lá no canto dela sem se intrometer em nada, mas não. Vive se metendo onde não é chamado. Não. Comigo isso não ia acontecer. Mas a questão é que se o meu marido decidiu assim, eu tenho que respeitar. Respeitar? Ô, doutora, mas você também vive lá em casa. Você também manda, não? Sim, mas é o meu marido que toma as decisões finais. Doutora, em que mundo que você vive? Ô, Sheila, se calhar é melhor você pedir pro próximo paciente entrar, pode ser. Só lhe digo uma coisa. Ouça o meu conselho. Abra os olhos. Obrigada pelo seu conselho. Boa noite, cheguei. Boa noite. Diana, estás a pensar em ir às compras, não? Não tem nada nessa casa? Sim, claro, mas não pode pensar que eu vou passar o dia inteiro trabalhando fora, fazer as compras e resolver tudo, né? Mas precisaste de alguma coisa para o jantar, não? Não consegui pensar nada, eu cheguei agora. Eu vou comer o quê, Diana? Vasco, se tem assim tanta pressa, por que você não pede alguma coisa para vir? Ou não sei, faz alguma coisa. Boa noite. Bem, eu vou pro meu quarto. Tchau. Temos jantar? Não. Como não? O que é que se passa com a Diana? Ela já nem nas refeições pensa. Bem, ela está também cansada, mãe. Vais, tu tens de falar com a tua mulher. Uma das obrigações dela é ter o jantar pronto para ti, que és o marido dela. Só tu vais comer o quê? Eu vou fazer uns ovos mexidos. Não vais nada. Vai lá tomar o teu banho, que eu vou tratar do jantar e eu faço qualquer coisa para nós comermos. Não, mãe, eu faço, não se preocupe. Vai lá tomar o teu banhinho e que eu trato aqui do jantar. Mãe, muito obrigado. Não sei o que seria de mim sem ti. Ai. Vamos lá ver o que é que podemos fazer. Está tão bom, mãe. Vês, filho, não há nada melhor que a comida da mamã. É verdade, mãe. Mãe, aqui entre nós, acreditas que a Diana fez uma lista de tarefas domésticas e pediu-me para ver no que eu posso ajudar também? O quê? Sim, tem uma lista e todos os dias ela me pede para ver no que eu posso ajudar. Ou lavar a louça, ou levar o lixo ao caixote, ou até mesmo apanhar a roupa quando ela não está. Filho, é assim. O papel da esposa é cuidar do lar. Não são tarefas para ti.
Era só o que mais faltava agora nesta altura. Quando estavas lá em casa, tu não fazias nada destas coisas. E, filho, tu tens que educar a tua mulher. Mãe, também não é bem assim também. Será possível que ele não pode me ajudar mesmo em nada? Só sabe cobrar. Eu é que tenho que fazer tudo. Filha, claro que o teu papel é cuidar da casa. És a adjutora do teu marido. Mas se precisar de ajuda, deves conversar com ele no momento certo. E achas que dá? Agora com a mãezinha dele cai em casa fazer as vontadinhas todas? Mas isso não pode continuar, Diana. Isso não é a vontade de Deus para um casamento saudável. Quem decide se vai ajudar ou não é o Vasco. Ele quer te ver feliz. Com certeza ele vai te ajudar. Ah, isso é muito complicado, mãe. Não, só tem de fazer as coisas da maneira certa. Deixa Deus cuidar da tua família, filha. Eu não sei. Então, ainda por aqui? Vais fazer serão hoje ou quê? Sim, estou aqui a tratar de umas coisas urgentes. Coisas urgentes? Não, por acaso eu é que tenho coisas urgentes. Tenho uns relatórios para enviar e ainda vou demorar em umas 2 horas. Há relatórios para fazer, é? Sim, há relatórios, mas eu vou tratar disso, não te preocupes. Não, vá lá embora então que eu trato desses relatórios. Não, vai ter com a tua esposa, vai para casa. Eu tenho isso para fazer e vou terminar. Não te preocupes. Da maneira que as coisas estão lá por casa, até prefiro ficar por aqui. Então o que é? A tua mãe ainda continua lá em casa? Continua. E o clima entre mim e a Diana não está nada bem. A sério? Está um clima de cortar a faca entre nós. Vais ter que fazer qualquer coisa. Vais ter que fazer qualquer coisa pela tua família. Vais ter que assumir esse papel de marido. Senão vais perder, não é? Tens razão. Bom, então eu vou embora se não te importares. Sim, vai, aproveita, a sério. Está bem? Vá, boa noite. Tchau. Obrigado. Olá, boa noite. Olá. Então, o que acham? Eu sei que eu estar aqui em casa tem-vos trazido, assim, algum transtorno na vossa vida pessoal, não é? Então, eu decidi compensar-vos, assim, com um jantarzinho, assim, especial. O que é que vocês acham? Que bom, mãe. Que agradável, Laura. Não era preciso. Era, minha querida, porque eu também tenho noção quando passo dos limites. Aí tem? Sim, e é por isso que eu quero fazer um acordo de paz com vocês, digamos assim, não é? Assim, com este pequeno gesto da oferta do jantar especial. O que é que vocês acham? E já cheira bem. Sim? Boa. Então sentem-se que eu vou buscar o comer e eu volto já. Aqui está esta delícia que eu fiz para vocês. Que cheirinho. Minha lasanha favorita. Estás a ver, Diana? É assim que o meu filho gosta da comida. Tu ainda não sabes fazer bem ao gosto dele, mas há de conseguir. Um dia há de conseguir chegar lá, talvez. Se prestares atenção quando eu te ensino as coisas. Diana, estás bem? Ai, desculpa, não estou me sentindo. Mas isso quer dizer que a minha comida deixa-te mal disposta, Diana? Diana? Amor, o que se passa? Sério? Depois não digam que eu não me esforço para melhorar as coisas. Diana! Diana!
Então, amor, estás bem? Eu sei que o clima entre nós tem estado péssimo ultimamente, mas fiquei preocupado contigo. Não precisa se preocupar, estou melhor. Mas foi assim de repente? Eu não sei, aquele cheiro me deixou enjoada. Vá, não seja assim tão mazinha. Agora a comida da minha mãe enjoa-te, é? Não, mas é sério. Já estás melhor? Já, eu só tenho que ficar longe daquela cozinha. Acho que eu vou deitar um pouquinho. Não será uma desculpa para escapares ao jantar, pois não? Estou a brincar. Queres que te faça um chá? Sim, por favor. Já vou preparar. Bem, descansa. Ah, olha. Sim. Pede desculpa para sua mãe. Eu não queria estragar o jantar de tréguas. É que eu não estou com disposição para comer. Tá bem, descansa. Até já. Trabalho finalizado. Está tudo em conformidade. Verificamos se estava tudo bem, está tudo bem, fizemos os nossos testes, o nosso aparelho de monóxido de carbono. A Ana Laura está impecável. Mas já, Sr. António? Já estamos nisto há 2 semanas. Eu sei, mas eu pensei que fosse uma coisa muito mais complicada. Muito mais complicada. Não, a gente verificamos tudo e está tudo operacional. O que é isto? Está a ver, Sr. António? É uma luz a acender e a apagar. Mas já viu? Tem que arranjar alguém para vir tratar disto. Já viu? Dona Sr. Laura. António, eu vivo sozinha. Se acontecer alguma coisa, estou... Está a ver? Vou ligar o interruptor e depois não acende. Eu vivo sozinha. Bem, Dona Laura, nós somos técnicos de gás natural. Não é propriamente a nossa área. Então acho bem que arranjar alguém para resolver a situação, não é? Tudo bem. Eu vou tentar arranjar alguém para vir verificar esta situação toda da eletricidade. Muito obrigada, Sr. António. Muito obrigada. Não. Acho muito bem. Mãe! Ai! Mãe! Oi, filha. Que saudade. Ai, que bom ter vocês aqui. Tava cheia de saudades, filha. Pena que é por pouco tempo, mas temos mesmo que voltar. Ah, seja o que for, já é muito bom. É, e as coisas como estão tão calmas por aqui. Tão bem. Bem, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, mas vamos entrar? Vamos. Ai, estou exausta. Diana? Minha sogra tá aqui. Ai, estou mesmo exausta. Olha, comprei um arranjo para fazer um centro de mesa. Tu tens mesmo que ver. Vou-te mostrar. Laura, os meus pais chegaram. Olá, como estão? Boa Vou tarde. vê-los novamente. Dona Alessandra, Sr. Jorge. Tudo Boa bem? tarde. Prazer em vê-la. Boa tarde. Ai, tenho uma coisa para vos dizer. A vossa filha é um amor, é um amor. Mas não tem jeito nenhum para decoração. E já eu tenho. Um espetáculo. Aliás, eu tenho colocado tudo aqui em casa para ficar assim tudo como deve ser. E para cozinhar, coitadinha. Mas pronto, só boa vontade não chega, Ainda bem que eu tenho estado por aqui, senão nem sei o que é que o meu Vasco comia. Dona Laura, com todo o respeito, não gosto nada da maneira que fala da minha filha. A minha filha foi criada muito bem. Foi criada muito bem. E ela cozinha muito bem. Ela cozinha muito bem. E ela é a dona desta casa. Ela é a dona desta casa. E hoje eles são uma família. E eles vão arrumar uma maneira de fazer as coisas acontecer. A maneira deles, não a sua, nem a minha, como a Dona Laura bem sabe. Mas ficou aborrecida. Mas eu disse alguma coisa que era mentira? Falei alguma coisa errada? Se não tem jeito, não tem jeito. Cada um é para o que nasce. Não tem problemas. Mas é assim. O meu Vasquinho, por exemplo, tem imenso jeito. Ele tem um excelente bom gosto. Aliás, ele é super organizado, desde pequenino que é assim. E para cozinhar? Para cozinhar, ele é muito bom. Bem, o que vocês acham de nós entrarmos para tomar um chazinho? Sim, Diana, se calhar é melhor. A ver se te passam uns enjoos. Enjoo? Que enjoo? Você devia ter visto a minha mãe e a sua mãe juntas hoje. Até imagino. Acho que essa situação tá ficando insuportável.
Eu sei, amor, mas eu não posso deixar a minha mãe sem um lugar para ficar. E as obras na casa dela nunca mais terminam. Por que ela não foi para casa da sua irmã? Olha, por que é que tu não tentas ajudá-la a resolver este problema com as obras lá na casa dela? Assim aceleras o processo. Porque se eu for lá, já sabes, ela vai arranjar desculpas. Foi boa ideia. Eu vou ver se passo lá depois, para ver como é que tá o andamento das coisas. Isso mesmo, faz isso por nós. Alô? Sim, sou eu. Sim, fui eu que estive hoje aí à tarde para ver o andamento das coisas, nas obras. Sim, sou a nora dela. Estou a ver. Sim, obrigada. Obrigada por ter ligado, sim? Com licença. Oh Deus, ajuda. Dá-me sabedoria para que eu possa te colocar em primeiro lugar, a amar meu marido, a respeitar, a cuidar bem da minha família. Sim? Doutora Diana, desculpe. Pediram-me para entregar estes resultados do laboratório. Obrigada, Sheila. Boa noite. Boa noite e bom descanso. Diana, tu achas que isto são horas de chegares a casa? Querida sogra, eu acho que eu só devo explicação ao meu marido. Pois, o teu marido, que por acaso é meu filho, ele é muito bonzinho. Isto não são horas de uma mulher casada andar na rua. Oh, Laura, eu peço desculpa, mas eu acho que está equivocada. Essa casa é minha, eu chego a hora que eu quiser e, além do mais, eu estive a trabalhar até agora. Eu não entendo porque é que tu insistes em ser sempre tão arrogante comigo. Arrogante? A Laura tá na minha casa, vive se metendo no meu casamento. E ainda bem que tá aqui, porque eu preciso falar com você. Comigo? Sim. Eu estive na sua casa hoje. E o que é que foste lá fazer? Eu fui falar com um técnico de reparação. Oh, Norinha, tu queres me ver pelas costas, é? E sabe o que é mais engraçado? É que eu fui procurar o técnico e eu não encontrei ele lá. Sabe por quê, Laura? Porque a casa já está pronta há uma semana. A sério? Ah, não sabia. Que boa notícia. Excelente. Já viu? Agora você já pode ir para sua casa, não tem que ficar mais aqui. Pois, em relação a isso, eu hoje de manhã falei com o pintor porque eu preciso de umas reparações lá na parede. Preciso que ele dê lá uma cor assim lá nas minhas paredes, que elas estão mesmo a precisar. E é só mais uns dias. Eu depois vou-me embora. Ai, não, eu não posso É só mais acreditar. uns dias. Eu não acredito, Laura. Isso nunca mais vai acabar, pois não? Finalmente um tempo, só para nós dois. É verdade, amor. Vamos então ao nosso tão desejado passeio de barco. Surpresa! Não pensavam que iam fazer um passeio destes barcos sem mim, não é? Vasquinho, filha, andas a dar a mãe? Sim, claro, mãe.
espetacular. Adoro este sol. Ai, esta brisa. Este ar fresco. Espetacular. Adoro isto. Já estou a imaginar o meu próximo passeio. Ah, chega! Tô grávida. O quê? Isso mesmo, eu tô grávida. Eu ia aproveitar esse passeio a sós pra te dar essa notícia, mas mais uma vez não foi possível. Estamos agora, nós os três, em alto mar, e eu tô... Amor, vamos ser pais! Eu vou ser pai! Eu vou ser pai, mãe! Vamos te parabéns, ter filho, pai, que bom. Espera, mas... Avó, mais uma vez vou ter mais um netinho, que bom, obrigada. Mas sendo assim, amor, tu não podes estar aqui. Amor, estás bem? Não. Tu tens de sentar. Não, que horror, Não, Diana. tens que sentar. Vasco, leva-nos para a terra. Vasco, leva-nos para a terra, Diana. Então, mas que raio de ideia é essa? Uma grávida a andar de barco? Não. Vamos. Conta-me tudo. Queres saber? Quando é que começou os enjoos? Conta-me tudo. Estás melhor? Então, nós na vida temos que saber qual é o lugar de cada pessoa. E no casamento são duas pessoas, o marido e a mulher. E são vocês que decidiram seguir a vossa vida, construir a vossa vida em conjunto. Os amigos, os pais ficam de fora, não fazem parte da família. A família é o marido e a mulher. As outras influências vêm em segundo plano. E sabem que mais? No que toca a decisões, é sempre o casal que decide. E tu, Vasco, tens que pôr a tua mãe no seu devido lugar para as coisas poderem correr bem entre vocês. Ainda mais agora que a família vai aumentar. Tanto tempo. Que mais acaba aquela consulta pastoral? Então, filho, como é que correu a consulta pastoral? Aposto que sei o que é que eles disseram. Mãe, precisamos falar. Eu já sei o que é que tu vais dizer, querido. Eu também já fui casada. Eu também sei como é que as coisas funcionam nos relacionamentos, não é? E para além disso, os pastores também não sabem tudo, não é? E aliás, eles são muito novos. Que experiência é que eles têm? Mãe... E depois vêm com aquela história, não é? Então, o seu casamento não resultou. Não resultou, não é? Então, se o seu casamento não resultou, tem que dar ouvidos à Bíblia. Mãe... Você tem que dar ouvidos à Bíblia. Mas eu também sei, Vasco. Eu também sei como é que as coisas funcionam. Mãe... O que tu tens que fazer é dar ouvidos à tua mãe. Mãe... Os obras na sua casa já terminaram. Pelo que eu sei, já ficou tudo resolvido. Então eu acho que está na hora. Tudo bem, Vasco. Está tudo bem, filho. Eu já percebi. Eu já entendi o que queres dizer. Eu vou voltar para casa. Eu vou-me embora. Não te preocupes, está bem? Eu entendi o recado. Eu vou fazer as malas. Vai, amor. Acorda. Mas que horas são? É muito cedo ainda. É cedo. É de madrugada. Então dorme. Eu bem queria, mas... as minhas águas rebentaram. Uhum. Eu preciso ir pra maternidade. Tá bem, beijinho, tchau. O que é que disseste? Vai nascer? E agora? Agora o bebê vai nascer. Já tem as malas. Já está tudo preparado. Diana, o que é que fazemos, Diana? Diana, vou ligar para a minha mãe. Não! Acelera! Oh.
Casar com o Vasco foi uma das melhores decisões que eu tomei. O jogo tá assim tão interessante que você não ouviu seu filho chorar? Se tivéssemos jantado na casa da minha mãe, já não havia mais essa preocupação agora. E eu tenho uma ideia. Por que você não vai comer lá na casa da sua mãe agora? Eu fico aqui cuidando do nosso filho e faço jantar pra mim? Peraí, o que você acha? Custa-me ver-te assim tão infeliz. Parte-me o coração. Doutora Diana, tem de o deixar. Ele tem de ser um homem de verdade para si. Se fosse eu assim, saía lá de casa. Eu não posso viver sem ti. Tu não percebes? Estamos a destruir o nosso casamento.